Racismo científico. Cientificamente, tentaram justificar o racismo com teorias. Criaram teorias que nós vemos que elas não são verídicas, mas para a época elas tiveram crédito e eram teorias que fizeram história. Acreditavam que a sociedade é dividida em raças, com características comportamentais, comportamento da pessoa, e morais, a moral da pessoa, má, boa, diferentes. E, logicamente, né, separaram em camadas. Então, negros e índios, uma raça inferior, com tendência a serem criminosos, pobres, preguiçosos, e o branco com uma raça superior. Então, uma divisão, né, comportamental e moral, embasado o quê? Na raça. No século XIX, com o imperialismo da França e da Inglaterra, eles conquistaram a África e o Caribe. Por quê? Porque eles, né, o branco lá, francês e inglês, dizia que o destino deles era um fardo conquistar a África e Caribe. Por quê? Porque eles tinham que salvar esses espaços dessas raças inferiores, no caso que o negro. Daí teve várias teorias que hoje nós sabemos que isso não deveria nem ter acontecido numa história ou surgido um ser humano que criasse essa teoria aí e tentando fazê-la ela como ciência. Mas aconteceu e respinga até os dias de hoje em nossas sociedades. Teve a teoria da craniometria, que era justificar a inferioridade do negro devido ao seu tamanho do crânio diferente do tamanho do branco. Aqui Lourenço Filho, né, ele coloca que a cor da pele escura, ela diminui a velocidade de aprendizagem da pessoa. Então a raça negra, ela pensa mais devagar, ela demora mais para aprender, e que na escola tinha que separar o negro do branco para o branco não ser prejudicado com isso, né? Então, separando aí. A antropologia criminal, que foi surgida na Itália. Vejam bem, antropologia criminal, por Lombroso. O que ele coloca, né, no livro dele, O Homem Delinquente? Em 1876, ele propunha prender criminosos antes de cometer o crime. Então, supondo que tal pessoa, X pessoa, iria cometer um crime, já captura ela antes e aprisiona ela. Devido o quê? Devido a alguns traços da estrutura da pessoa, que seria o quê? Braços longos, testa baixa, maxilar exuberante, peito peludo, bastante pelo no peito, orelhas grandes, sensibilidade reduzida à dor. Essas características aí se dá ao negro. Então, que o negro, ele tem tendência, devido a essa maneira, né, ter pelo peludo, os braços longos, o maxilar exuberante, que ele é criminoso de antemão, antes de cometer algum crime. Então, essas características físicas aí da propensão a pessoa a ser criminosa, no caso, o negro. A eugenia pelo Galton, que já é genético, então, por isso que as pessoas deveriam, né, ser esterilizadas para eliminar a reprodução. Então, negros e negras serem esterilizados para não se reproduzirem, e eliminando assim esses defeitos genéticos, e para não disseminar pelo mundo essa raça aí inferior. E aí, então, todas essa genética aí, daí ela traz problemas morais, como alcoolismo, crime, decadência econômica. Então, nós tínhamos que cortar isso aí. Também, né, teve um outro, o Conde de Gabineu, que ele veio ao Brasil, e o que ele analisou aí no século XIX, em 1855, no Brasil? Que a humanidade aqui, os brasileiros, eram um povo mulato,
fadado à degeneração, fadado a sumir da história. Por quê? Desaparecer. Porque esse povo mulato, ele era viciado no sangue, no corpo e no espírito. E então ele era um povo feio e que deveria ser esterilizado e também fazer o processo de branqueamento, que era trazer raças brancas para cá, para ir miscigenando, e aí talvez para salvar então esses brasileiros aqui, para não haver, né, para não haver assim o extermínio, né, com o tempo acabar essa raça inferior, ir branqueando aos poucos. Aí nós temos um fato bem curioso, bem triste aqui, né? Na Carolina do Norte, na Virgínia, teve leis de esterilização e teve mais de 20 mil pessoas esterilizadas. Aqui não só inclui pessoas de pele escura, mas também moradores de ruas, pessoas com algum defeito, surdez, cegueira, para que essa genética aí não passasse para as demais pessoas, né? Então, para deixar uma raça, buscar uma raça pura. E aí teve um caso bem famoso aqui, que é o caso da Vivian Buck e a sua filha Carrie Buck. Ela engravidou antes do casamento. Então, foi-se colocado, né, que devido ao seu gene inferior e pervertido, promíscuo, ela teria que ser castrada. Invadiram a casa dela e castraram essa moça. Então, por quê? Para ela não disseminar esse gene inferior aí, simplesmente porque ela engravidou. Então, essas teorias que eu citei aqui, né, da craniometria, da eugenia, da antropologia criminal, foram teorias lançadas aí e que se acreditou e que se exterminou muito negro por esses motivos, tá? E aí, então, vamos ver aqui, o que é o preconceito? É um estigma do imaginário, um estereótipo. Então, eu crio um estereótipo, né, de algo que, na real, não é. O que é discriminação? É fazer distinção, é separar. Então, eu separo raças. Nós sabemos que nem existe raças, né? O que é o racismo, então? É a junção desses dois anteriores, do preconceito e da discriminação. E aí se faz um conjunto de teorias, de crenças, de ideologias sobre raças e etnias. E nós sabemos que nós nascemos, né? A nossa origem é lá na África. E aí, então, todos nós temos a mesma origem africana. Hoje se sabe isso, mas até hoje tem racismo. Então, vou perguntar, você é racista? Você conhece pessoas racistas? Existe o racismo? Não estaria tratando esse assunto aqui se nós já tivéssemos resolvido esse problema aqui lá no passado. Agora, no Brasil. Então, o Brasil, ele também tem uma herança escravocrata. O que é uma herança escravocrata? É onde que existe a segregação, a separação e não a incorporação. Porque no século XIX, né, com a abolição da escravidão aí em 1988, o negro agora se torna livre. Mas existe uma segregação, por quê? Porque ele simplesmente se tornou a liberdade dele, mas ele não foi inserido na sociedade, tendo direitos de ir e vir, ok, mas direito de trabalhar, de formar uma família, de estudar. Não, tanto que até hoje, né, nós sabemos que a lei de cotas entrou aí, mas o negro não consegue permanecer na sociedade, né? Os trabalhos inferiores são dos negros, a mulher negra é a mais violentada na sociedade, eles são os mais ignorantes que não se mantêm na escola, e então existe a lei de cotas, ele ingressa, mas não se mantém. Então existe a segregação assim. E aí se fala que no Brasil tem um apartheid econômico, porque devido à questão econômica do negro ser das camadas inferiores no financeiro, economicamente, então a separação do branco e economicamente dele também. Em 1890, então, Marechal Deodoro da Fonseca cria um decreto de incentivo à entrada de imigrantes europeus aqui no Brasil, menos africanos e asiáticos. Começa já aqui também, né? Quer dizer, africano não pode entrar aqui.
Ah, italiano sim, alemão sim, polonês sim, africano não. E aí nós temos dois artigos aqui, né? O artigo 140, que é do Código Racial, que é a injúria racial. E temos a Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que coloca o racismo como crime inafiançável. O que os advogados fazem? Eles, né, a pessoa comete um crime racial, eles tiram da lei e botam simplesmente como uma injúria racial. Para quê? Para abrandar a pena e a pessoa ir lá e poder pagar e ficar solta. Quer dizer, ela cometeu um crime que é inafiançável, mas devido a esse artigo 140 aí, abranda a pena da raça, porque é o negro que faz isso, é o branco que faz isso com o negro, mas aí vai ser abrandada. E aí temos aí também duas teorias do Gilberto Freire, né, que existe a democracia racial, e o Florestan Fernandes, que é um sociólogo, que ele coloca que aqui existe o racismo cordial, que é pior do que o racismo, porque nós fingimos, velamos, botamos um pano que não existe o racismo. E então é o racismo cordial, né? Mas não é, já pelo abrandamento aí desse artigo 140. E aí, para encerrar, então, vou citar alguns dados aqui, que vem do IPEA, do Atlas da Violência e do PNAD, que são órgãos de pesquisa. Em 2017, 78% dos negros foram vítimas de homicídio. Em 2015, brancos ganhavam o dobro do salário que os negros. Então, o branco de 1.589 e o negro R$ 889 mensais. 67% dos negros são incluídos na tabela que recebem menos de um salário e meio. Então, 67% são negros e não brancos. De 2003 a 2013, o número de negras assassinadas cresceu 54%. 2015, o Brasil é um dos países com mais morte de população negra, inclusive por violência policial. O policial que deveria ser quem protegesse, né, o cidadão negro, não. É o que causa a violência também. Então, esses dados, mais essas teorias, né, lá do século XIX. E aqui eu deixo a pergunta para você, aluno. Somos um país preconceituoso? Somos um país racista ou não?